Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Agradeço desde já a todos que acessaram esse vídeo. Peço, por favor, que se inscreva, curte e compartilhe para que outros que buscam estudar de forma rápida e objetiva possam nos encontrar. Nesse vídeo, vamos finalizar a série sobre formação do território brasileiro. Dessa vez falando sobre o ciclo do ouro, do café e a formação do mercado interno em nosso país. Até o final do século XVII, o espaço geográfico brasileiro tinha como característica o que muitos estudiosos chamam de arquipélago econômico. É uma metáfora para dizer que o território era composto por diversos espaços econômicos, porém isolados entre si. Cada espaço produtivo da colônia se comunicava, fornecia e comprava diretamente de Portugal, e dificilmente havia relacionamento entre essas atividades aqui dentro. Por isso, pode-se dizer que não havia mercado interno no Brasil. Mas um evento ocorrido no final do século XVII começaria a mudar essa configuração, a descoberta do ouro. A região que hoje é composta pelos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso experimentou o primeiro surto urbano da história do Brasil. Essas cidades começaram a surgir em torno das minas de ouro. Um grande fluxo migratório se dirigiu para essa região e pela primeira vez o Brasil passa a ter cidades propriamente ditas, espaços onde se desenvolvem apenas atividades dos setores secundário e terciário. O ouro passa a ser tão importante para a economia da colônia que a região passa a receber pessoas de diversas partes. Muitos começam a abandonar o Nordeste, por exemplo, para se aventurar na busca do metal precioso. Muita gente também começa a chegar da Europa. Como dito antes, o Brasil vive o primeiro surto populacional urbano de sua história. Tal evento promoveu mudanças em outras partes da colônia. O centro político é deslocado de Salvador para o Rio de Janeiro, cidade mais próxima das minas e por onde o ouro deixava o território. Também começa o surgimento de um incipiente mercado interno. Como as cidades das minas se dedicavam apenas à extração e transformação do ouro, outras localidades passam a fornecer para a capitania das Minas Gerais os gêneros necessários para a sobrevivência. Nesse contexto, ganham destaque os criadores de gado do sul, que passam a percorrer grandes distâncias guiando o gado para ser consumido nas minas. Essa atividade ficou conhecida como tropeirismo, e os tropeiros eram os que se dedicavam a atravessar o gado do sul do Brasil até São Paulo, de onde era distribuído para outras regiões. Começa a surgir o mercado interno. Esse mapa mostra a economia brasileira no século XVIII. Em meados do século XIX, já no Brasil independente, uma nova atividade começa a se desenvolver na região sudeste, o cultivo do café. Adaptado ao clima e ao solo da região, o produto foi responsável pelo fortalecimento político e econômico de São Paulo e promoveu um profundo processo de integração da economia nacional, pois os enriquecidos produtores passaram a demandar mercadorias vindas de outras regiões do país. A cafeicultura passa a atrair uma grande leva de imigrantes internos e externos e foi responsável pelo denso povoamento do oeste paulista e do norte do Paraná. Para o escoamento do produto, caminhos são abertos, dando acesso ao litoral. Mais tarde são construídas as primeiras ferrovias, que dinamizou os transportes na região, seja de mercadorias, seja de pessoas. Ainda no século XIX, cabe destacar que também foram importantes para a integração da economia nacional o cultivo de cacau na Bahia, a extração do látex no norte do país e a pecuária do sul. Na segunda metade do século XX, já no Brasil República, a industrialização definitivamente integrará o território brasileiro. Os investimentos vindos do acúmulo de capital promovido pelo café permitirá a implantação da indústria na região sudeste, que por sua vez pressionará as outras regiões para abastecer as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. A construção de Brasília, na década de 50, é proposta com a intenção de isolar a classe política, criar uma capital geograficamente mais protegida e incentivar o povoamento do interior do Brasil. Essa mudança cria uma densa rede de transporte, principalmente o rodoviário,
que permitia um acesso mais facilitado às regiões brasileiras e, consequentemente, uma maior integração do território e das suas atividades econômicas. Ufa! É muita coisa, né? Aqui se encerra a série de videoaulas sobre formação do território brasileiro. Sabemos que o tema é muito denso e pesado, mas é importante para compreender a nossa Constituição como país. Espero ter esclarecido um pouco. Lembre-se que você pode colocar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!